Já está aqui comigo o médico veterinário Rosiel Moreira Cavalcante para a gente falar sobre esse assunto. Bom dia, Rosiel, tudo bem? Seja bem-vindo ao Ligados Integrados. Bom dia, prazer imenso estar aqui novamente, conversando com os nossos produtores. Isso aí, Rosiel, o prazer é todo nosso. Para a gente começar, eu queria saber o que pode acontecer durante esse manejo pré-abate que podem causar a perda da qualidade da carne e o descarte da carcaça lá na indústria. Na verdade, sempre quando a gente tem perdas relacionadas à qualidade de carne, está ligado direto ou indiretamente com algum estresse que o animal, que o animal teve durante o período de alojamento, seja por densidade, seja por espaço de comedouro, seja por uma dieta hídrica restrita que não tenha vazão nem pontos de água suficiente para os suínos. Um jejum inadequado, um jejum pré-abate inadequado. Então, uma série de fatores podem influenciar na qualidade da carne suína que vai ser entregue ali para o nosso mercado. Muito bem, mas falando do manejo pré-abate, né, como que uma falha nesse processo do manejo pré-abate reflete nos resultados econômicos do suinocultor? Bom, é importante a gente entender que quando estamos falando de carne, existe todo um processo do músculo se tornar carne. Então, os animais, eles têm uma reserva de energia que é chamada de glicogênio. Essa reserva de energia, quando o animal passa por um estresse agudo, por exemplo, ele consome essa reserva de glicogênio muito rápido, certo? E acaba elevando bastante o pH, porque essa rota de energia anaeróbica, ela é uma rota de energia muito pouco eficiente, só produz 3 ATP, e além disso vai produzir ácido lático. Então, essa rota de energia vai transformar a carne numa carne PSE, que é uma carne que ela tem a água na superfície, tem baixa capacidade de retenção e o rendimento dos processados é muito baixo. Então, todo o estresse ele vai causar essas perdas lá no frigorífico, porque pode gerar essa carne PSE, que é uma carne que o suíno que passa por um estresse agudo, ele pode apresentar lá no frigorífico. Então, isso, como que a gente pode mensurar esse prejuízo para o produtor? O prejuízo relacionado ao manejo pré-abate, ele parte desde o rendimento de carcaça, que é um rendimento de carcaça que ele vai ser reduzido se você, por exemplo, não realiza um jejum adequado, um período de jejum adequado, até um prejuízo na própria característica das carcaças. Então, pensando nas características de carcaça, ali no próprio manejo pré-abate, carcaças com alguma escoriação, carcaças que elas vão ter um rendimento reduzido porque o trato digestivo está cheio de ração, ele vai ter um prejuízo para o produtor diretamente, porque você tem uma carcaça que tem um rendimento abaixo do esperado, e além disso você pode ter penalizações. Animais com algumas escoriações, animais que eles têm algum tipo de lesão, eles têm um abate condicional e logo vai ter prejuízos aí para a produção, para o lote produzido pelo produtor. Rosiel, e uma das etapas mais importantes do manejo pré-abate é o carregamento e o transporte dos animais, né? Pensando nisso, que dicas você tem para o produtor nesse processo de carregamento dos animais? Sim. Primeira coisa que o produtor precisa ficar bastante atento é que ele tem que saber quais animais serão carregados em cada carga, com uma certa antecedência. Porque sabendo isso, ele movimenta menos os animais, direciona eles de forma mais rápida. O embarque ele deve ser de forma ordeira, carregando grupos pequenos e utilizando equipamentos que são adequados para o manejo desses animais, como a própria tábua de manejo. Carregando grupos pequenos, você tem interferência, você tem a relação homem-animal com todos os animais ali que estão sendo conduzidos. Dessa forma, você tem uma velocidade maior de embarque, estressa menos os animais e você consegue carregar eles da forma adequada. Além disso, tem outras estruturas que a gente pode trabalhar também. Uma delas é você ter um declive no máximo de 20 graus da rampa de carregamento, você ter algum piso antiderrapante para esses animais não caírem, não se lesionarem. Outra coisa também que os animais que não é realizado um jejum adequado, os animais com o estômago mais cheio de ração, eles andam mais devagar.
Andando mais devagar, você vai estressar mais esses animais e esses animais podem ter uma carne de baixa qualidade ali no frigorífico, uma carcaça que pode ter qualquer problema. Além disso, é importante tirar qualquer objeto, qualquer objeto que possa gerar alguma escoriação nos animais. O suíno, né, como você mesmo falou, ele precisa estar num período de jejum na granja antes de sair da porteira para ir para o carregamento, né, até chegar ao frigorífico. Qual que é o motivo desse jejum no suíno? Certo. Além dos motivos de próprio bem-estar dos animais, né? Então, os animais precisam de um período para poder esvaziar o trato gástrico. Esvaziando o trato gástrico, ele vai ter menos peso e vai ser mais fácil de conduzir esses animais. E aí pode ter lesões, pode ter escoriações quando você tem esse animal com o estômago cheio. Do ponto de vista econômico, animais com estômago cheio, eles vão ser penalizados lá no frigorífico, tá? Com estômago repleto de ração, vão ser penalizados no frigorífico. E como você está com os animais com estômago cheio, o rendimento de carcaças também vai ser inferiorizado. Essa ração ela não vai ser aproveitada. Além disso, o volume de dejetos produzidos no período ali do carregamento, quando você faz um jejum um pouco menor do que as 6 horas, que é o mínimo recomendado, esses animais produzem mais dejetos, esses dejetos eles podem escorregar e lesionar, que vai gerar outra penalização no frigorífico. Rosiel, agora falando de uma maneira mais prática, né? Nesse manejo pré-abate é indicado entrar quantas pessoas mais ou menos para não atrapalhar nesse planejamento? O importante é trabalhar o carregamento de forma ordeira, que não tenha contrafluxos. Então, a menor quantidade de pessoas que consigam conduzir grupos pequenos de animais sem fazer uma espécie de contrafluxo no corredor seria o ideal. É claro que a gente tem uma infinidade de diferentes padrões de instalação, então seria mais um critério subjetivo para conduzir grupos pequenos de animais de forma ordeira, com que tenha o mínimo possível de fluxo contrário ao caminho que os animais estão direcionados até o caminhão. Então, o número de pessoas é independente, desde que isso seja de uma forma organizada e no mesmo fluxo Sim. que os animais vão andar, é isso? Isso aí. E agora, para a gente concluir, né, qual que é a importância, se você puder até deixar um recado para os produtores que estão assistindo a gente, a importância do bem-estar animal no manejo pré-abate dos suínos? Na verdade, assim, a gente pensando no manejo pré-abate, nós temos hoje uma portaria de regularização, portaria 365, que tem uma série de orientações para a indústria e para serem realizados no campo. O que que eu tenho para posicionar ao produtor que está nos assistindo? Nós temos que garantir o bem-estar dos animais de uma forma que seja além do ponto de vista produtivo. O bem-estar dos animais, ele é necessário para que nossa cadeia continue forte. Então, assim, ó, o que que eu gostaria de posicionar hoje? Gostaria de posicionar hoje aqui que nós precisamos tanto ter o mínimo, os padrões mínimos de bem-estar dos animais ali a campo, previamente ao abate, que seja que seja o animal, ele não pode ter restrição hídrica, ele vai ter restrição de alimentação, mas não pode ter restrição hídrica durante todo o período, ele não pode ter uma densidade inadequada que não vai permitir que ele expresse o comportamento natural. Esse animal ele precisa ter uma qualidade ali dentro das instalações que possa proporcionar ele a expressar comportamento natural, a não sofrer de nenhum tipo de causa que vai gerar uma carcaça de qualidade e uma carne de qualidade. Josiel, muito obrigada. Um ótimo final de ano para você e uma excelente semana. Volte sempre aqui no Ligados. Eu que agradeço, espero estar aqui de volta em breve. Um abraço. Obrigada.